Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o medo. Eu sou um cara que não tenho medo de projeções astrais, mas chega na hora, bate aquele medinho. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Pessoal, o medo é uma grande defesa que nós temos, tá? O medo, ele é útil para muitas coisas em nossas vidas. O que não pode acontecer é o medo nos barrar de ir para frente, nos segurar, nos deixar estagnados. Isso não pode acontecer, nós temos que sobrepor os nossos medos. Quando a gente fala em projeção astral, o medo, ele pode ser sobrepujado de duas maneiras, com a prática e com o estudo. Quando nós estudamos bastante o assunto, nós adquirimos conhecimento e esse conhecimento virá à tona no momento em que a gente precisar dele durante a prática. E isso vai nos ajudar muitíssimo a sobrepor esses medos. São dois grandes medos que todos nós passamos quando nós estamos tendo as nossas primeiras projeções. O medo do desconhecido e o medo da morte. O medo do desconhecido, ele é muito comum. Quando a gente não conhece alguma coisa, nós ficamos ansiados. Nós temos medo do que vai acontecer. Como vai ser depois que eu sair do corpo? O que eu vou ver? Né? A gente tem esses medos. Esses medos, como eu gosto de dizer, são monstros feitos de fumaça, que uma vez que a gente assopra com o sopro do conhecimento e da própria experiência, a gente vê que eles se desvanecem como fumaça, tá? A gente tem medo. O que eu vou ver? Aí quando você tiver a sua experiência e você sair fora do corpo, você verá que não tem nada de tão assustador assim na sua experiência. Pelo contrário, a grande maioria das experiências serão muito legais, muito interessantes, tá? Mas claro que se você tem conhecimento prévio, você leu sobre isso, você estudou isso, quando você sair do corpo, você terá menos ansiedade do que você verá depois lá fora do corpo, tá? Então, esse primeiro medo que eu estou falando, que é o medo do desconhecido, você vai sobrepor ele através do conhecimento e através da sua prática, tá? Ele vai surgir. Quando você estiver saindo do corpo, você vai sentir esse medo, claro, nas suas primeiras vezes. Depois, com o tempo, esse medo vai sumindo completamente porque vai se tornando algo mais habitual e não é mais um desconhecido. Então, né, você aproveitará muito mais as projeções. O segundo medo, o medo da morte. Esse é um medo, é um sentido de autopreservação de todos nós. O medo da morte nos faz com que a gente evite cometer grandes loucuras que podem ser perigosas para a nossa saúde. Esse medo da morte às vezes nos trava para muitas coisas. Tem gente que acaba criando traumas que lhe criam grandes dificuldades na vida, tá? Mas esse medo da morte, também por ser algo instintivo e natural, ele é bastante intenso, ele é bastante forte. E no momento que você está saindo do corpo, você está se desprendendo do corpo, surge aquele medo lá dentro de você, que estava escondidinho lá dentro, que faz você pensar assim, mas será que eu não vou morrer? Quando dá aquela vibração forte, você está saindo do corpo, será que eu não vou ter um ataque cardíaco, um derrame cerebral ou algo do tipo? Esse medo, ele surge naturalmente. E se você deixar, ele vai lhe paralisar. Então, novamente, é importante o quê? O conhecimento, o estudo, para sobrepor esse medo. Contudo, ele é tão visceral que às vezes não, a grande maioria das vezes não basta só conhecer intelectualmente. Você vai ter que passar por ele
na sua experiência. Você vai ter que sobrepor esse medo. E você vai ter que, então, insistir. As primeiras vezes você sentirá esse medo e pode ser que ele lhe paralise. Você tem que insistir. Insista. Pense assim, eu preciso ver o que vai acontecer. Eu preciso ver por mim mesmo. A intensidade da sua vontade vai fazer com que você sobreponha esse medo. E você, então, tenha as experiências. Então, pessoal, o videozinho que eu quero deixar para vocês bem curtinho hoje é sobre essa questão do medo. Você pode e você deve sobrepor esse medo. E tenha em mente que o medo é um monstro feito de fumaça. E que se você tiver conhecimento aliado à prática, você vai sobrepor esse medo. Então, pessoal, vamos em frente, praticando, estudando e descobrindo as maravilhas da experiência fora do corpo. Paz profunda, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, não esqueçam do joinha e de se inscrever aí embaixo.